Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou a Dalva, faço parte da equipe de professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semeando Paz, em Divinópolis, Minas Gerais. E enquanto estamos aguardando a volta às nossas salas de aula, mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos e darmos uma olhadinha em mais uma das nossas lições bíblicas. E hoje, começando um novo trimestre, onde nós iremos estudar e aprender sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos estudar durante esse próximo trimestre a carta aos Efésios. Como nós já dissemos antes, nós vamos ver aqui muitos ensinos para os nossos dias, para a nossa vida diária. Eu te convido a você estar com a Bíblia na mão, uma caneta, a sua revista e vamos juntos, de uma forma simples, tocar aqui nos pontos principais da nossa lição. Lição de número 1, de 5 de abril de 2020, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Textual está em Efésios 1, versículo 2, diz: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática da lição de hoje diz-nos assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Você se lembra que no último trimestre nós vimos a respeito da criação do homem, o plano de salvação e redenção, e na nossa última aula nós dissemos que nós vimos sobre o novo homem em Jesus. Muito bem, eu não sei se de propósito ou de uma forma assim, um trabalhar de Deus, né? Na sequência agora a gente vai ver, você pode ter ficado pensando assim, tá, eu conheci Jesus, eu sou uma pessoa salva, redimida, e agora? Como é daqui para frente? É isso que nós vamos ver nesse trimestre estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ver a vida como igreja, a vida desse novo homem como igreja, o corpo de Cristo. Eu quero aproveitar para apresentar para você o comentarista desse trimestre, que é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Então, é um comentarista da nossa revista deste trimestre, é uma pessoa apta para tal, né? Vamos aprender bastante com ele nos comentários aqui de cada uma das nossas lições. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1 e o versículo 1 e 2, também Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Eu sugiro a você, para um melhor entendimento, ler também o capítulo 19 e 20 do livro de Atos. Ali a gente tem conhecimento das viagens de Paulo e o contexto do que é tratado na carta aos Efésios. Então, leia o capítulo 19 e 20 de Atos e, se possível também, tenha pelo menos 2 traduções da Bíblia. É muito bom a gente ler e assim, durante o trimestre, queridos irmãos, nós vamos ter oportunidade de estar lendo a carta aos Efésios, porque ela só tem 6 capítulos, então vai dar para a gente ler ela com bastante calma, tomando bastante assim, atenção em cada versículo. E então eu sugiro que se for possível, você tenha pelo menos 2 versões diferentes para estar lendo a carta aos Efésios,
Porque aí, quando você entrar nas lições, você vai ter um entendimento maior, né? A gente consegue assimilar melhor o que a carta está nos ensinando. Eu gosto muito da NVI e gosto muito na linguagem de hoje também, na nova versão da linguagem de hoje. São duas versões com uma linguagem bem facilitada. Se for possível, você leia a carta aos Efésios nessas traduções. Aqui na introdução, o comentarista já vem nos dizendo assim: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias dessa epístola. O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, tem um conteúdo muito rico esse trimestre, né? Vai tratar muito a respeito do nosso dia a dia, da nossa vida diária, como salvo, como temente a Deus, né? Como aqueles que têm fé e está buscando aprimorar e viver aqui neste mundo já segundo a vontade de Deus. A carta tem muito a nos ensinar. Eu até, aqui antes da gente entrar no comentário, nos tópicos, eu já quero trazer uma curiosidade. Muita gente fica preocupada assim, qual que é certo chamar, de carta ou de epístola? No caso da carta aos Efésios, as duas formas é correta, tá? Eu até tive dando uma olhadinha esses dias e eu vi, entre tantos, né, tantos comentários, eu achei uma curiosidade bem interessante. A palavra epístola, ela vem de uma capa que era colocada sobre o animal, né? Eu não sei se o jumento, e o bolso dessa capa que carregava as cartas que se tira dela o nome de epístola. Então, por causa dessa capa, essa bolsa que era colocada sobre o jumento, que aonde era guardada a carta para ser carregada, que trouxe esse nome de epístola. Mas no nosso caso aqui, então, todas as duas formas são corretas. Tanto se a gente falar carta aos Efésios ou epístola aos Efésios, as duas formas está correta. Então vamos ao nosso primeiro tópico. Primeiro tópico da nossa lição: autoria e data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Então, já lá no primeiro versículo do primeiro capítulo, Paulo já declara a sua identidade. Eu fiquei aqui imaginando, quando a gente, algum tempo atrás, quando a gente ainda escrevia carta, eu escrevi carta. A primeira coisa que a gente colocava na carta era o nome da cidade onde a gente estava, né, a data que a gente estava escrevendo, e depois a gente já logo cumprimentava aquela pessoa a qual ia receber a nossa carta, né? Então, o costume da época, né, onde Paulo estava escrevendo, era já iniciar. Então, todas as cartas iniciavam assim, declarando a identidade daquela pessoa que estava escrevendo a carta. Uma outra curiosidade, muitos acreditam que Saulo mudou de nome para Paulo. Então eu quero aqui mais uma vez trazer isso, esclarecer essa confusão. É o mesmo nome, irmãos. Ele não mudou de Saulo para Paulo. É o mesmo nome sendo escrito e sendo pronunciado em dois idiomas diferentes. Saulo é escrito em hebraico, né? E ele tem raiz em Saul,
né, deriva de Saul, talvez uma homenagem ao rei Saul, já que o rei Saul era da mesma tribo de Saulo, que era da tribo de Benjamim. Então, quando era falado em hebraico, falava-se Saulo. Mas como aqui o Novo Testamento foi todo escrito em grego, e então Paulo usou o nome escrito e pronunciado em grego, né? O Saulo sendo pronunciado em grego, que é Paulo. Então não é nome diferente, são só o mesmo nome falado em dois idiomas diferentes. Aqui o comentarista até colocou que Saulo significa solicitado e Paulo significa pequeno, que também era o seu nome em romano, né, na língua romana, que na época era falado também a língua grega. Ponto 2. A assinatura apostólica. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Nós sabemos que Paulo não fazia parte daqueles 12 homens que acompanharam Jesus no seu ministério. Então ele não tinha, né, ele não fazia parte dos 12 apóstolos. E por causa disso ele não era aceito entre muitos ali da época. Então, por ele não ser aceito como apóstolo, muitas das vezes Paulo precisou se defender quanto a essa autoridade, porque apóstolo era um título do seu ministério, que identifica o seu ministério. Então, aqui logo no primeiro versículo da carta, Paulo já reivindica, né, essa autoridade do seu ministério. Ele diz que não pela vontade de homens, mas pela vontade do próprio Deus, porque lá em Atos capítulo 9, quando a gente lê a respeito da conversão de Saulo, ali a gente vê, né, o próprio Jesus se apresentando a ele e comissionando ele como apóstolo para evangelizar os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. O ponto 3 fala de uma epístola da prisão. Em Atos também, a partir do capítulo 27, a gente lê a história, o conteúdo lá de que Paulo foi preso em Jerusalém por pregar o evangelho, e de Jerusalém ele é levado para Roma. Ele é levado como um prisioneiro até a cidade de Roma. Lá em Roma, Paulo fica preso por aproximadamente 2 anos. E é durante esse tempo, desses 2 anos que Paulo está preso na cidade de Roma, foi que ele escreveu essa carta. Por volta do ano 60 até 62 depois de Cristo, que foi essa prisão de Paulo. Além da carta aos Efésios, também nessa mesma época, Paulo escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, 4 cartas, 4 epístolas escritas durante o tempo que Paulo ficou preso em Roma. Sabemos também que esta prisão de Paulo aconteceu como hoje a gente chama de prisão domiciliar. Ele ficava numa casa, uma casa alugada, e guardas, né, os soldados de Roma ficavam ali guardando Paulo. E ele podia receber visitas. Então a gente acredita que as igrejas, né, que Paulo pastoreou, que Paulo pregou, de vez em quando mandava alguém levar alguma coisa para Paulo e saber notícias de como ele estava, levar também notícias da igreja. E aqui no caso da carta aos Efésios, a Bíblia relata que um amigo dele, né, da igreja de Éfeso, que foi visitá-lo, o nome é Tíquico. Esse homem foi até a prisão e foi ele que trouxe a carta para a cidade, para a igreja em Éfeso. A data então da carta, que é o ponto 4,
conforme nós já falamos, como ele escreveu de dentro da prisão, e a prisão de Paulo foi durante o ano 60 a 62 depois de Cristo. Então essa é a data aproximada da escrita dessa carta, por volta do ano 61 depois de Cristo. Segundo tópico, vamos ver então a respeito dos destinatários. Quem foi que recebeu esta carta? A cidade de Éfeso. Eu vou deixar aqui para você ver algumas imagens das ruínas desta cidade. O comentarista colocou aqui que ela foi fundada por volta do ano de 1050 a.C. Era um grande centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atualmente fica no país da Turquia. Era uma cidade litorânea, ou seja, beira-mar. Continha um porto, né, onde os navios ali podiam fazer os seus atracar. E o interessante que eu achei, irmãos, a cidade tinha um recurso financeiro muito bom, né? Aqui o comentarista coloca que a rua principal era pavimentada em mármore, tinha colunas trabalhadas em ambos os lados, uma coisa belíssima, né? Também tinha um anfiteatro que cabia 25.000 espectadores. O que é um anfiteatro? Para quem não sabe, é um lugar, irmãos, é um grande edifício circular ou oval, então é redondo, né, ou oval, que com assento em espécie de degraus, isso tudo em torno de uma arena onde era realizado espetáculos públicos, combates de gladiadores ou feras e representações dramáticas e jogos. Então era uma coisa muito grande. E eu acredito que ali tinha muitos eventos foram feitos, né, nesse anfiteatro, porque a cidade era uma grande metrópole com cerca de 500.000 habitantes. Então uma coisa grandiosa mesmo, né? Tinha também um estádio com pista de corridas e arena, onde ocorria lutas entre animais selvagens ou entre homens e animais. Então havia ali muitos espectadores e precisava, para que esses espectadores vissem, né, havia muitos eventos ali. O ponto 2 fala aqui a respeito da religião desta cidade. A religiosidade em Éfeso. Na cidade havia um grande templo, o templo de Ártemis ou Diana, a deusa da fertilidade, todo construído em mármore. A gente vê imagens, né? A internet mostra para nós, quem quiser depois pode pesquisar esse templo, uma coisa belíssima. As colunas também em mármore, né? Esse templo, então, grande templo da deusa Ártemis, a deusa Diana. A economia da cidade dependia dos turistas, os milhares de turistas que iam até lá por causa desse templo. E a maior fonte de renda era o comércio das estatuetas dessa deusa, das imagens dessa deusa. Por isso, irmãos, muitas das vezes, quando os homens de Deus passavam por ali pregando o evangelho, Paulo foi muito perseguido por causa disso. Ele combatia esse comércio, ele combatia essa idolatria, e as pessoas que viviam disso se levantavam contra ele. Aí na sua revista você vai ver as várias referências bíblicas quanto a isso, né? Atos capítulo 19, versículo 27 a 29 e assim por diante. Quem era a igreja cristã nessa cidade? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. A gente sabe que Paulo viajava muito e em suas viagens ele passava de cidade em cidade, e cada vez que ele chegava a algum lugar ele sempre estava ali
pregando o evangelho, né, fazendo discurso para o povo. E desses discursos, a maioria das vezes, começava-se ali pequenas igrejas, né, pequenos grupos. No caso aqui, quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou um grupo de pessoas que já haviam crido, né, a respeito do evangelho, mas não tinham assim o seu entendimento muito aberto, eles não haviam ainda sido ensinados, né? Paulo chega ali, a Bíblia fala que ele encontrou 12, né? Um grupo de 12 pessoas. E então Paulo pergunta para eles se eles já conheciam a respeito do Espírito Santo, perguntou que batismo eles tinham, né? Eles disseram que haviam sido batizados no batismo de João, mas que não conheciam a respeito do Espírito Santo. E Paulo passa ali então durante 3 meses ensinando para eles, né? E orando por eles, eles receberam o batismo no Espírito Santo. E aqui o comentarista até colocou que ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Sinagoga era o templo, o lugar onde os judeus se reuniam uma vez por semana. Paulo ia lá, pregava para eles. Quando eles resistiram à pregação de Paulo, Paulo então aluga um salão na escola de Tirano e passa então a evangelizar os gentios, ou seja, pessoas de outras nações que não eram judeus. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia. Outros grandes líderes da igreja que também passaram por Éfeso, a Bíblia relata que outros grandes homens de Deus que passaram por lá, Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, né? Paulo deixou Timóteo como pastor em Éfeso. Então, a igreja cristã ali em Éfeso cresceu, ouviu as pregações, ouviu os homens de Deus que por ali passaram, e com isso, com a pregação do evangelho, ali a igreja cristã cresceu e se multiplicou. O ponto 4 do segundo tópico, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Eu achei muito interessante essa saudação de Paulo aos Efésios. Primeiro, ele cumprimenta, né, os irmãos ali, ele diz graça e paz. A gente vê que nessa saudação, nesse cumprimento, está sendo revelada uma emoção de amigo. A gente só sauda uma pessoa que a gente tem um sentimento por ela, né? Graça e paz. E depois ele fala aos santos e fiéis, reconhecendo a dedicação dos irmãos de Éfeso em serem, né, pessoas que temiam a Deus. Então, a saudação é uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quando ele fala graça e paz, ele está falando, olha, graça é o quê? Favor imerecido de Deus que todos nós recebemos. Então, eu vejo aqui nessa saudação um sentimento de amigo e um reconhecimento da dedicação desses irmãos. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ou seja, irmãos, aqui a gente entende que, a princípio, a carta foi escrita para a igreja de Cristo que estava
em Éfeso. Mas essa carta não ficou só na igreja de Éfeso, ela foi lida nas demais igrejas da região. Passando agora para o terceiro tópico, o propósito e a mensagem da carta. Primeiro ponto, nos fala do propósito. Interessante, irmãos, que muitas cartas que Paulo escrevia a igrejas, na maioria das vezes, ele escrevia para corrigir algum problema que estava acontecendo lá na igreja. Mas não é o caso aqui em Éfeso. Não havia nenhum problema específico. Porém, nós percebemos aqui a solução de certas questões. Ou seja, questões do dia a dia que ia surgindo na igreja. Nós já vimos que a igreja, ela crescia. Então, à medida que a igreja vai crescendo, vai chegando pessoas novas. Essas pessoas que vão chegando, as pessoas que vêm, né, de outros costumes, com outras práticas, com outro estilo de vida, quando chega na igreja, precisa que alguém lhes ensine, que alguém lhes mostre, né, a nova maneira de viver e leve a elas a entender o porquê de serem, de mudar, né, o estilo de vida, de mudar, de deixar para trás algumas coisas que muitas das vezes a gente pratica sem saber que está desagradando a Deus. Então, o caso da carta à igreja em Éfeso tinha esse propósito, né? A gente vê aqui o comentarista colocar: havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticava religiões de mistérios e magia, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Então, é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era muitas vezes marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então a gente vê que o propósito dessa carta não era corrigir um problema específico, mas dar para a igreja um parâmetro de como eles deveriam conviver e viver o seu dia a dia. Eu coloquei aqui, a gente até hoje, né, irmãos? Até nos nossos dias, nós sempre precisamos melhorar. Estamos sempre precisando ser aperfeiçoados, corrigidos. E como que isso é feito? Como que isso acontece? Através do ensino da palavra de Deus. Paulo, eu vejo aqui que nessa carta, Paulo queria incentivar os irmãos, os cristãos ali, a abandonar, né, as imoralidades e evitar a acepção de pessoas. Aqui o comentarista coloca assim, ó: sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor era de atender às múltiplas necessidades da igreja. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. Então aqui a gente vê a preocupação de Paulo em que não houvesse acepção, que não houvesse ali uma disputa, que não houvesse ali um julgamento, porque em Jesus nós somos um só povo. A mensagem da carta gira em torno de duas temáticas. Primeiro, a cabeça, que é Jesus, e o corpo, que é a igreja. Isso aqui, irmãos, nós vamos tratar disso no decorrer do trimestre, nas próximas lições. As temáticas que Paulo usa aqui, vamos dizer assim, um tipo que ele usou para explicar para os irmãos como deveria ser a vida da igreja. Ele usou então essa temática, que a igreja seria como se fosse um corpo e que a cabeça desse corpo é o próprio Jesus.
Aqui o comentarista coloca ainda 5 pontos. A consumação do plano eterno, tudo isso é tratado na carta aos Efésios, né? A atuação do Espírito Santo, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo e um novo estilo de vida. Nós vamos ver, depois vai ser tratado, vai ser estudado com mais a profundidade, mas aqui na carta aos Efésios a gente vê Paulo falando sobre relacionamentos conjugais, entre pais e filhos, entre o senhor e os seus empregados, entre patrão e empregado. Paulo ensina sobre a luta contra o inimigo das nossas almas. Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer do trimestre. Não dá para perder nenhuma lição, né, irmãos? Vamos ficar firme aí, leia sua revista, participe das aulas. Em breve nós vamos poder estar juntos em sala de aula, né? E a gente vê que o resumo da carta é tudo que Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Esse é o grande resumo da carta. Para nós concluirmos esta lição, nós queremos dizer, nós temos em mãos mais um grande estudo, um aprendizado muito grande vem aí pela frente. Romanos 15, versículo 4 diz que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Também, segundo Timóteo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir e instruir em justiça. A epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude, abra o nosso entendimento, a nossa mente, nos dá inteligência para nós compreendermos, estudando a carta aos Efésios, como ser nos nossos dias uma igreja que glorifica a Deus. Eu aguardo vocês na próxima semana para nós mais uma vez meditarmos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estude a sua revista, não deixe de ler e que Deus nos abençoe. Uma semana abençoada para todos nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e muito obrigada por nos assistir.